Hoje a gente vai direto ao ponto, a gente vai falar sobre materiais. Materiais que a gente usa, materiais que a gente recomenda, materiais que você pode utilizar aí no seu consultório para ter os melhores resultados com as suas restaurações adesivas. Tudo isso logo depois da vinheta, claro. Então, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, vai ser mais rápido, mais objetivo, porque a gente acabou de chegar de viagem, o nosso curso que a gente fez em Campinas, curso do MetroRI. A gente teve vários alunos acompanhando o caso ao vivo que a gente realizou. A gente teve duas práticas, prática do laboratório, fazendo ali, aprendendo a fazer a matriz transparente, a manusear ela para fazer as facetas de resina. A gente teve a prática do clínica também, onde os alunos aprenderam tanto a diagnosticar a perda de DVO e também a definir, a planejar a DVO e os dentes ideais para os pacientes. Então foi um curso bem completo. O próximo vai ser em Belo Horizonte, agora em novembro. A gente tem mais algumas vagas. Se você quiser, pode mandar uma mensagem para mim aqui nesse QR Code, a gente conversa, te passo tudo sobre o curso, beleza? Mas vamos lá. Eu quero falar hoje sobre os materiais, tá? Eu quero ser mais direto, falar sobre os materiais que eu uso, recomendo, os materiais que você precisa ter para fazer realmente as restaurações que a gente mostra aqui, restaurações adesivas, aonde você vai devolver a forma, a função do teu paciente de uma maneira muito mais conservadora. Trabalhos que a gente faz seguindo muitos dos princípios da biomimética, se não todos os princípios da biomimética. E eu quero falar justamente sobre isso para você. Muita gente pergunta, muita gente fala, e eu quero trazer então para você exatamente o que você pode ter no seu consultório, daquilo que eu uso ou alternativas do que eu uso, beleza? Então vamos lá. Vamos começar então pelo início, né? Vamos na sequência do atendimento ali mais ou menos, vamos falar sobre isolamento absoluto primeiro, e você precisa ter, é óbvio, uma boa pinça perfuradora. Cara, eu não sei, essa é minha pinça perfuradora, tá? Na verdade ela tá aqui, ó. Essa pinça que tem o cabo laranja é uma pinça, se não me engano, alemã. Eu não lembro o nome, é cara pra cacete, mas ela é muito boa. O que você precisa ter ali em relação à sua pinça? Não precisa ser essa não, tá? Pode ser qualquer marca. A da Quinelato é muito boa, por exemplo. Você precisa de uma pinça que permita fazer o furo no seu lençol de borracha, aquele furo preciso. Ele não pode rasgar o seu isolamento quando você faz ali o furo. E com pinças de baixa qualidade, ou quando começa a perder o fio desse corte, né, dessa parte que corta, você acaba rasgando muito facilmente a sua borracha de isolamento. E isso vai acabar impedindo você fazer um isolamento adequado, conseguindo controlar a umidade, sangramento, saliva, o que vier ali, que pode te atrapalhar durante a tua restauração. Então ter uma boa pinça perfuradora é primordial. Se você quiser saber a marca dessa que eu tenho, eu também tenho que lembrar que onde eu comprei. Eu acho que foi na Dental Aragão. Mas eu te passo o nome, só me pede aqui nos comentários que eu te passo o nome sem nenhum problema. E claro, se você quiser uma alternativa boa, né, mais fácil de acesso, tudo, tanto preço como também para poder comprar, que tem quase em qualquer dental, a da Quinelato é muito boa. Tá, nosso próximo produto que a gente vai ver aqui agora é o nosso arco. Tá? E o arco que eu vou falar para vocês aqui, o arco para você utilizar na hora de botar o lençol de borracha, o arco de Young, a gente vai falar sobre um arco de tamanho maior do que provavelmente você está acostumado. Na faculdade a gente aprendeu a pegar aquele arco que é pequenininho, que ele tem, eu não sei direito a medida, mas é mais ou menos 10 por 10 centímetros, né? E o que eu vou recomendar aqui para você é um arco maior, é um arco que é 16 por 10, que é o arco da Timon, se não me engano, essa não, que é o arco da Timon. É um arco de valor muito bom e ele é um arco muito maior porque é compatível com o tamanho do lençol de borracha que a gente usa, que também é um lençol de borracha maior. Ah, Renato, por que a gente usa um lençol de borracha tão grande e não pequenininho? Já falo com você quando a gente for pro próximo item, que é o lençol de borracha. Mas é o seguinte, você tem esse arco da Timon e uma outra opção também que você tem de arcos desse tamanho é da Gogran. A Gogran também tem uma opção desse arco maior, tá? Ah, mas posso usar o arco menor? Eu tenho um monte de arco menor? Pode sem problema nenhum. Só que esse arco maior vai permitir você esticar melhor o seu lençol de borracha para poder ter um campo operatório mais amplo, assim, sem aquela borracha que fica agrumeada ali, como que eu posso falar? Ela não tensiona e daí ela não afasta muito bem ali do dente, né? Mais para cervical do dente. Então esse maior, ele vai ajudar a esticar mais o seu lençol de borracha. Beleza? O próximo item que a gente tem aqui agora é a nossa pinça perfuradora. Pinça porta-grampo, perdão. Pinça porta-grampo, você tem duas opções. Você tem
na verdade seriam três opções, né? Então você tem a pinça Palmer, que é a mais comum que todo mundo conhece, que é essa aqui de cima, e você tem a pinça Biewer, que é essa aqui de baixo. Qual que é a diferença entre elas? A pinça Biewer, vou falar primeiro essa aqui de baixo, onde menos pessoas estão acostumadas com o uso dela. É uma pinça que ela tem esse arco ali, e o que acontece com ela? Você, quando aperta, ela consegue abrir mais o grampo do que a pinça Palmer. Então, com menos força, você consegue abrir mais o grampo para poder abraçar o dente. Só que, tipo assim, para quem não tá acostumado, é meio estranho utilizar ela, tá? Mas sem problema nenhum, é muito tranquilo, é muito fácil de usar, né? Isso é uma questão de costume. A pinça Palmer, você tem que ficar de olho, porque tem dois tipos de pinça. Tem uma que tem um serrilhado e tem uma que não tem um serrilhado. O ideal é você pegar com o serrilhado se tiver ainda uma travinha para ajudar a parar o grampo, porque quando a pinça é lisa, corre o risco de, na hora que você tiver com o grampo, meio que esse grampo escorrega, principalmente em situações ali onde é mais difícil você levar o grampo até o dente, e geralmente a gente coloca esse grampo em segundo molar, né, para poder isolar o hemiarco, e acaba dificultando se você não tem essa trava ali para levar o grampo, né? Essa trava sempre tem nessas pinças Biewer, então fica de olho, ou pinça Biewer ou a pinça Palmer serrilhada, ou mesmo com aquela travinha para você segurar o grampo da maneira melhor. Vamos falar então sobre lençol de borracha, e a gente vai escolher sempre o lençol de borracha o grande, o 15 por 15. E por que esse tamanho de lençol? Para que a gente consiga fazer um isolamento de hemiarcadas, de arcadas totais, para a gente conseguir esticar isso melhor e poder fazer uma exposição melhor dos dentes que a gente tá trabalhando. Dá para trabalhar com o lençol menor? Dá, mas com um lençol menor ele acaba ficando muitas vezes muito tensionado para você conseguir colocar no arco, mesmo no arco pequeno, principalmente quando você vai fazer uma hemiarcada ou principalmente uma arcada total, o isolamento. Então o lençol maior torna mais fácil esse isolamento, fica mais fácil de você posicionar esse grampo, posicionar esse lençol no arco e poder esticar ele para poder ficar bem para facilitar a sua visualização do seu isolamento absoluto, tá? Agora vamos lá. Você tá vendo que eu coloquei 3 opções aqui de lençóis de borracha. Você tem o grosso, você tem o médio e você tem o fino, tá? O que acontece? Cada um tem uma indicação diferente, tá? Não é a mesma coisa. Por exemplo, se você vai trabalhar com margens que estão subgengival, se você vai trabalhar com preparos ou mesmo restaurações diretas com margens mais profundas, o lençol de borracha grosso, ele ajuda nesse afastamento da gengiva, né? Então você às vezes bota ali o lençol, se você espera um pouco, esse lençol vai baixar ainda mais e vai expor ali melhor aquela região para você poder trabalhar. O problema do lençol grosso é que em contatos apertados fica mais difícil dele conseguir expor essa margem, tá? Mas tudo bem. Você consegue, normalmente, né, em situações que você vai usar ele, são situações que você tem preparos profundos ou mesmo preparos totais no dente, então já é previsto você utilizar ele ali a conseguir afastar para poder passar ali entre os pontos de contato sem problema nenhum. Caso tenha um ponto de contato apertado que você não consegue provar, até aliás você tem que ver isso antes de levar a borracha com fio dental. Se você nota que é muito apertado esse contato, você pode não remover, tá? Pode aliviar esse ponto de contato com uma lixa de metal. Eu falo muito com a mão, tá? Então você alivia esse ponto de contato e depois você usa o lençol grosso para poder passar. Mas beleza. Qual que é o problema desse lençol grosso? É que só o Nictonic tem um lençol grosso realmente de verdade que faz esse afastamento com esse nível de qualidade. Não tem outra marca. Só que, tipo assim, falando sério, raramente você vai ter uma situação onde esse lençol grosso do Nictonic não pode ser substituído por esse lençol médio, por exemplo, o Sanctuary Silk Blue. Então, no dia a dia, no normal, né, seja para restaurações diretas, seja para restaurações indiretas, cavidades mais profundas ou não, cara, esse lençol médio aqui do Sanctuary Silk Blue tem um custo-benefício excelente. Ele é muito, mas muito, muito bom. E tipo assim, cara, se eu não compro lá fora esse aqui de cima porque daí eu pago muito mais barato, eu vou comprar no Brasil esse aqui. Dificilmente eu vou comprar esse grosso, tá? Porque realmente eu acho o preço dele um pouquinho abusivo pro nosso mercado. É claro, cada um compra o que quer, tem negócio da importação, não sei o que, mas eu acho que o valor é um pouquinho mais alto do que deveria. Esse aqui já eu acho que tem um custo-benefício bem mais equilibrado pelo aquilo que ele entrega e tudo mais. Agora, se você quiser um lençol de borracha para bater ali no dia a dia, que até mesmo para situações mais extremas, que nem eu falei que esses outros dois são mais indicados, mas você também pode utilizar esse aqui de baixo, mas principalmente utilizar para fazer restaurações diretas ali do dia a dia, ou quando você tiver contatos muito apertados, mas não, né, tipo, independente se você for aliviar esse contato ou não,
esse lençol de borracha da MK Life, ele me surpreendeu, tá? Ele é muito, muito bom. Cara, começa pela cor, tá? Na cor dos três, eles têm uma cor muito parecida, um tom de azul muito parecido, que eu gosto muito, porque pra mim fica mais fácil de visualizar a restauração que tá fazendo. Parece que o campo operatório fica mais iluminado, né? Eu não gosto do verde, não gosto de azul escuro, não gosto daquele monte de colorido. Esses dias eu fiz com preto, não gosto. Eu tenho, né? Até o Nictone preto, não gosto. Eu prefiro esses tons de azul, tá? E esse da MK Life, ele tem um custo-benefício então muito melhor. O preço dele é bem abaixo desses outros. Você tem outras marcas também, por exemplo, assim, se você for pegar, agora eu esqueci a marca, que tem um que é bem Madentex, né? Que tem um normal e tem um chique agora. Esse aqui é melhor e muito mais barato do que o Madentex chique, que saiu agora. Que saiu já faz um tempo, na verdade. Então, é um lençol de borracha que vale muito a pena comprar. Que nem eu falei, tem um custo muito bom e é um custo que ainda pode ficar ainda melhor se você utilizar o meu cupom de desconto. Então, eu tenho um cupom de desconto junto com a MK Life. É só você usar esse QR Code que está logo aqui, cai direto no site, e você usando esse cupom de desconto, você pode ter mais 5% na sua compra desse lençol de borracha. Não só desse lençol de borracha, mas de qualquer produto do site MK Life. Usa o meu cupom de desconto, tá aqui ó, Prof. Renato S5, para você ter 5% de desconto na sua compra direto no site da MK Life. Beleza? Agora presta atenção, porque essa não é a única promoção que você vai ver aqui no vídeo. Fica ligado que vai ter mais, beleza? Mas vamos lá, vamos dar a sequência, porque agora a gente vai falar sobre remoção de cárie. Remoção de cárie tem duas coisas para usar e não tem muito para onde correr. Se eu for falar primeiro do evidenciador de cárie. O melhor evidenciador de cárie que se fala em artigos e tal, que se tem disponível, não tem disponível no Brasil, que é o da Curaray. Não lembro o nome, eu acho. Cárie Detector Dye, eu acho que é o nome dele. Evidenciador de cárie, né? Mas, só traduzir. Mas assim, é considerado o melhor, mas ele não tem disponível. Acho que também tem um da Ultradent também, que é considerado muito bom, mas também não tem disponível no Brasil. No Brasil a gente tem Makira, tem Biodinâmica, tem esses. Eu costumo usar mais esse Makira, que é evidenciador de cárie. Pra mim, funciona muito bem. Tá? E para remoção de cárie, cara, eu sei que tem um pessoal que tem preguiça, não sei o que, vai com alta rotação ali removendo cárie, mas não dá, tá? Remoção de cárie você faz com broca de aço esférica em baixa rotação e sem água, para você visualizar o que você está tirando. Não é para fazer também não. Você vai devagarinho, você bota na velocidade bem baixa e vai removendo essa cárie. E você com isso consegue tirar o tecido alterado e contaminado e preservar tecidos que possam estar alterados e não contaminados. Fazer realmente essa remoção seletiva da cárie. Você tem algumas outras marcas, eu acho, mas para mim a qualidade, né, dessa broca de aço da Mylife, da Dentsply Mylife, né, para mim é insuperável. Só cuidado que você, quando você for comprar, para você não comprar a de peça de mão reta, tá? Você tem que comprar a CA, a de contra-ângulo, e daí tem dois tamanhos diferentes, tem vários diâmetros de broca também, normalmente eu uso a número 6, se eu não me engano. Tá? Então só fica de olho nisso para você não comprar a broca errada, tá? Aí o fato de você comprar haste longa ou haste curta, aí é bom você ter as duas, né? Por causa tem cavidades e cavidades, então você pode acabar precisando. Próximo item que a gente vai ver aqui é as brocas de acabamento. Eu pulei broca diamantada, tá? Tem um monte de marca, não sei o que, modelo, então eu pulei isso. Mas broca de acabamento eu quero falar com você, porque tem duas brocas de acabamento que eu uso muito no meu dia a dia, que é a broca multilaminada da Comet, tá? Que é essa aqui, que ela tem forma de chama, ela parece uma 4138, por isso que eu gosto dela. Então ela serve para tanto chanfros maiores, chanfros menores, ela é muito boa para acabamento. Tem algumas genéricas de outras marcas, mas esse formato me agrada muito. A Jota, que tem essa pedra arcança, que eu também gosto muito, ela tem uma multilaminada, mas ela tem a ponta 45 graus. Eu gosto também, mas não tanto como essa aqui. Essa aqui para mim é insuperável, tá? Agora, essa broca arcança da Jota, ela é excelente. Ela vem naquele kit que eu coloquei pra vocês, mas nem coloquei aqui a promoção dessa vez, o kit da Jota. Também tem a multilaminada lá deles, que assim, que nem eu falei, eu prefiro essa, mas eu uso a outra do mesmo jeito. E essa broca arcança é bacana, às vezes, você ter mais de uma. Primeiro porque tem mais de um paciente no teu consultório, certamente, para você rodar isso aí. Mas não é isso. O que eu queria falar, assim, às vezes você tem um kitzinho com 3, 4, aonde você vai individualizar essas brocas. Você pode pegar uma broca diamantada e acionar essa pedra
essa broca Arkansa nessa broca diamantada e você vai gerar um desgaste nela, onde você muda a forma dessa broca de acordo com o formato dos preparos que você faz. Então você pode deixar, por exemplo, ela com uma ponta bem mais fininha para poder ser mais compatível com o término do preparo que você fez, para poder dar um acabamento mais fácil, tá? Então essa é uma broca extremamente interessante também de você ter para fazer acabamentos na restauração. Outras pontas que são muito boas para fazer acabamento de restauração são as pontas de ultrassom. E daí eu quero falar com você dessas pontas de ultrassom da Helsey Ultrasonic. Tá? Então vocês vêm muito utilizando. Eu utilizo para restauração direta, restauração indireta. Então, mais para a 1 e 2 eu utilizo mais para restaurações indiretas, né? Tanto para preparos de onlys, principalmente preparos de coroas, por conta dessas duas pontas. Tem uma mais fina, uma mais grossa, eu vou escolher de acordo com o preparo que eu estou utilizando ali. E a 3, 4 e a Blade Sonic SD eu utilizo para todo e qualquer tipo de preparo indireto, mas muitas vezes também direto. A 3 e 4, elas têm um formato de meia broca. Então qual que é a ideia dela? Você tem uma que é para distal e uma para mesial. Você vai colocar ela apoiada, essa parte que não tem diamante, no dente do seu paciente, no dente rígido do seu paciente, e vai utilizar o diamante dando acabamento no término do preparo que você está usando. Então, para dar término em acabamento proximal, isso é excelente, é ótimo. E a Blade Sonic S, ela tem diamante dos dois lados, e eu até gostaria, eu não sei se tem, eu queria uma até que tivesse, em vez da lâmina dessa maneira, que a lâmina fosse desse jeito, né, mas com corte dos dois lados. E eu acho que tem assim, mas só tem um corte de um lado, daí não me serve. Tinha que ser com corte dos dois lados. Mas o que acontece? Eu utilizo ela muito quando você tem as margens proximais de dois dentes vizinhos muito próximos, né? O término às vezes muito próximo, eu uso para dar esse acabamento proximal, abrir essa parede proximal um pouco para facilitar ali, não só facilitar a colocação de uma matriz, para eu poder fazer o recontorno, essa nova parede proximal, fazendo o melhor contato proximal para restauração também. Então essas 5 brocas aqui, ó, porra, eu sempre quis ter, né? E eu não tinha acesso a elas porque normalmente você utilizava elas com piezo. Só que a Helsey trouxe isso para todo e qualquer ultrassom. Então você só precisa saber qual é o tipo qual é a marca do seu ultrassom para poder ver qual é o tipo de encaixe, e você compra qualquer uma dessas brocas aqui com o tipo de encaixe pro seu próprio ultrassom. E você pode comprar elas junto com a Dental Curitibana. Tá aqui a Dental Curitibana, utilizando esse QR Code para falar diretamente com elas, e é para aproveitar essa promoção que eles estão trazendo das pontas da Helsey, tá? Então, ó, falei, tem mais ofertas para você aqui no vídeo de hoje. A gente vai aproveitando uma coisa com a outra, né? Então eu compartilho com vocês a informação e já dou a oportunidade para vocês também poderem aproveitar, beleza? Então essas pontas também, eu uso muito no meu dia a dia, vale muito a pena ter elas também para fazer todo e qualquer tipo de restauração, direto ou indireto, beleza? Vamos lá, seguindo nas pontas de ultrassom, eu quero falar com vocês agora sobre as pontas para remoção de pino. Cara, é assim, antigamente eu tirava muito pino metálico, daí ficou um tempão assim, se eu precisar fazer isso direito e tal, e agora que nem eu fiz esse último vídeo, começou a aparecer assim um pino atrás do outro para eu remover lá no consultório. E esse kit de pontas da Helsey também para remoção de pinos, cara, é excelente. Então, tem o último, se você quiser, eu vou colocar vai aparecer aqui também no cantinho aqui o card agora do vídeo, mas é esse vídeo que eu tô colocando aqui para você, o banner, ele tá aqui no canal onde eu falo do uso justamente dessas pontas, tá? Mas você tem a ponta E2D, que é uma ponta para você fazer um desgaste em volta do pino, a E8, que é para você quebrar a linha de cimento, e a E12, que ajuda você a remover realmente esse pino, tá? Então essas são as 3 pontas da Helsey para fazer a remoção de pino. Dificilmente você vai precisar de alguma coisa fora isso, tá? O que você poderia fazer também? Você pode utilizar uma broca carbide ou uma transmetal para fazer um corte nesse pino do meio, para poder também ajudar nessa remoção desse pino. Às vezes, se for um pino bipartido, tripartido, você tem que cortar ele e tal. Mas assim, cara, são pontas assim que para usar são excelentes para remover pino, tá? Isso aí não tem pino que supere o uso dessas pontas, e é claro, você pode adquirir elas também na Dental Curitibana com desconto, tá? Então tá aqui também de novo o desconto para você adquirir qualquer uma dessas pontas. O kit com as 3 sai ainda mais barato, e é claro, é só utilizar o QR Code da Dental Curitibana, e também
também, opa, é aqui que aparece aqui em cima, só que minha mão não fica na frente, né? Mas aparece ali no cantinho, ali em cima, o cardzinho para você clicar e falar direto com a Dental Curitibana também, beleza? Então vamos seguir aqui, porque a gente vai falar agora sobre limpeza da cavidade. Depois que você prepara toda a cavidade, antes de fazer adesão, você precisa limpar essa cavidade. O que eu uso no meu dia a dia é o Concept Scrub da Ultradent. Então aquela pastinha verde que você vê nos vídeos, é isso. É uma pasta com clorexidina que tem o objetivo justamente de você limpar essa cavidade, e ao mesmo tempo que você limpa a cavidade, a clorexidina ela ajuda a inibir a ação das enzimas da metaloproteinase, que são enzimas que geram uma degradação acelerada na sua adesão. Toda vez que você faz e isso acontece tanto com adesivos autocondicionantes como de condicionamento total, mas acontece um pouquinho de forma diferente. Eu vou falar do condicionamento total, ou seja, quando você faz o uso do ácido fosfórico na dentina, e depois você tem que fazer a aplicação, que não vai aparecer aqui depois, mas eu uso justamente esse líquido que está ali, ó, da solução de clorexidina. Eu utilizo ela com uma bolinha de algodão, nessa dentina você vai esfregar alguns segundos para justamente fazer essa inibição desse ácido, e o que dessas enzimas. E o que acontece assim? Toda vez que você faz o ácido fosfórico na dentina, você vai acabar e depois passa o primer e o adesivo, tem sempre uma região que ela é condicionada que nem o primer e nem o adesivo chegam. Então, na verdade, assim, você fez aqui tá a dentina, você fez o condicionamento de ácido, ele veio até aqui. O teu primer vai vir até aqui, o seu adesivo vai até aqui. Então, sempre vai ficar uma porção não condicionada, não preenchida. O ideal seria que ela tivesse preenchida também de adesivo. E nessa região que essas enzimas vão agir para poder fazer a degradação e começar a fazer a degradação da sua adesão, tá? Então, a inibição dela é muito importante. No caso dos adesivos autocondicionantes, a gente faz essa adesão com essa limpeza da clorexidina logo antes de aplicar o adesivo, porque você não usa o ácido da dentina. No caso dos adesivos de condicionamento total, que você vai passar ácido da dentina, aí você tem que usar essa clorexidina depois do ácido, sem a pedra pómez, tá? Já vou falar da pedra pómez. Sem a pedra pómez, só ali a clorexidina na bolinha de algodão esfregando. Agora, por que eu botei aqui pedra pómez e água? Porque muita gente pergunta, pô, e se eu não tiver Concept Scrub? Se acabar, se eu não tiver, se eu não conseguir comprar, se tiver em falta na dental? Cara, é só substituir por uma mistura de pedra pómez e clorexidina. Você pode usar pedra pómez e água, mas a pedra pómez e clorexidina vai te dar uma ação ali mais próximo daquilo que o Concept Scrub consegue. E lembrando, a autocondicionante, você sempre tem que fazer isso antes, e no condicionamento total, você faz isso também, mas depois do ácido, volta a clorexidina lá. Beleza? Então vamos lá para o próximo, que agora a gente vai falar sobre o condicionamento ácido. O condicionamento ácido em esmalte sempre acontece, dentina depende do adesivo que você está utilizando, e o meu ácido preferido é o da Ultra-Et, que é da Ultradent. Ele é um ácido que vem em um tubo grande e você vai colocar ele, vai fracionar ele em outros tubinhos menores, seringuinhas menores que vem. Dessa maneira você consegue ter um ácido de muita qualidade com preço muito mais acessível, razoável, porque esse seringão enche muitas seringuinhas, então você consegue aproveitar isso bastante. Tem outros ácidos, por exemplo, o Potenza Taco, que também é um bom ácido, que também ela tem uma boa viscosidade, porque o que acontece? Quando você vai escolher um ácido, o que você tem que observar? Você tem que observar se quando você coloca ele ali no esmalte, por exemplo, se ele não vai escorrer na dentina. Porque isso é muito importante. No caso de um adesivo autocondicionante, se você condiciona com ácido essa dentina, você prejudica muito essa adesão, tá? Não só em força de adesão, mas também em longevidade, com risco de sensibilidade, degradação acelerada, falha precoce. E no caso de um condicionamento total, onde você teria que condicionar de qualquer maneira a dentina, o supercondicionamento dessa dentina pode trazer também uma degradação muito mais acelerada da adesão, além da sensibilidade pós-operatória. Então, condicionar demais a dentina é um problema. Então, conseguir fazer esse condicionamento seletivo é muito importante. E esses dois são ótimos ácidos fosfóricos para isso, e você consegue ter um custo reduzido com eles, justamente por eles ter essa opção da seringa grande que você fraciona com as seringas pequenininhas. Beleza? Então vamos lá, porque tem mais coisa. A gente vai falar agora sobre adesivos. Quais são as opções de adesivos que a gente tem no consultório? Cara, eu uso praticamente esses dois. Eu tenho um universal também, tá? Que eu uso para fazer adesão em provisório e para minha esposa usar na pediatria. Mas o que eu uso no meu dia a dia é o condicionamento de ácido, é um adesivo de condicionamento total, e é sempre o Optibond FL, e meu adesivo autocondicionante é o Clearfill SE Bond. Não existe no Brasil o Clearfill SE Protect, que é um que é azulzinho.
esse seria a minha escolha. Por outros motivos, um dia a gente faz um vídeo sobre isso, principalmente se lançar no Brasil, a gente fala sobre isso. Mas não é a nossa opção no Brasil, então a nossa opção no Brasil é Clear Fill SE Bond, que é um baita do adesivo, né? E é um adesivo que tá aí, e os dois adesivos, eles estão aí há mais de 30 anos, ou praticamente 30 anos no mercado. E eles são considerados, e são os melhores adesivos com mais acompanhamento, melhores resultados que você tem aí na odontologia até hoje em dia. Ah, mas eu tô sem eles, ou eles são muito caros pra mim, apesar do Scott Bond Multipurpose também é muito caro. Mas eu não quero, eu não posso, não tenho aqui. Quais são as alternativas que eu tenho pra esses dois, tá? Então assim, eles são os dois melhores. Tem como você fazer uma boa adesão com outro adesivo sem ser esses dois? Tem. Você, claro, eu vou ter uma boa adesão, não vai chegar ao nível delas, mas você pode ter uma adesão de tanta qualidade como, tá? Mesmo que não chegue no mesmo nível. E para isso você tem, por exemplo, o Scott Bond Multipurpose, esse sim, não, esse é foda também. Ele por muitos anos foi adesivo padrão ouro, até o OptiBond FL desbancar ele, mas ele é ainda um excelente adesivo, tá? E em relação aos universais, você tem, por exemplo, o Albond Universal, que eu gosto muito, dentro dos universais é o meu favorito, porque ele tem menos adesivos hidrofóbicos, ele tem menos adesivos, não, menos monômeros hidrofóbicos, ele também tem um pH não tão ácido, menos ácido do que os outros, então isso tudo vai ajudando você a ter uma estabilidade melhor dessa adesão. Mas eu não posso negar que o Scott Bond Universal, ou Single Bond Universal, também é um puta de um adesivo, vale muito a pena se você quiser utilizar ele no seu consultório, caso você não vá usar nenhum dos outros dois, tá? Agora, se você escolher utilizar o OptiBond FL, é claro que tem uma grande oferta da Dental Curitibana também para você, né? Então é o kit já com um primer adesivo, com 10% de desconto, você sabe, é só você usar o QR Code e também todos esses links das promoções que eu coloquei para você estão aqui embaixo também ali para você poder acessar ali na descrição desse vídeo, tá? É só você clicar lá no link e poder aproveitar. Beleza? Então vamos lá, seguindo, porque a gente ainda tem mais coisas aqui para ver no nosso vídeo, por exemplo, a resina Flow. Porque assim, depois você faz a adesão, seja a adesão de uma restauração direta ou a adesão que é o seu IDS, no caso de uma restauração indireta, você precisa fazer a aplicação de uma fina camada de resina Flow sobre esse adesivo. Ah, Renato, mas o OptiBond FL tem muita carga, se eu usar ele não precisa? Não precisa, mas se usar é melhor, porque essa fina camada de resina Flow, que se chama ali num passo Resin Coating, ele ajuda a proteger essa tua adesão, deixando ela ainda mais forte. Então vale sim muito a pena você utilizar ela. Você pode utilizar para poder fazer essa adesão. Se eu fosse falar assim, quais são os dois melhores resinas Flow que você pode utilizar para isso? Cara, seriam resinas assim com maior nível de carga e tudo mais. Duas resinas fluídas excelentes para você fazer isso. Tem uma que eu não coloquei aqui, mas tem a da Dentsply. Eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui se eu consigo roubar aqui rapidinho e ver o nome para vocês, da SDR. SDR Flow da Dentsply é excelente. Você também tem a Clear Fill Static Flow, você tem a Filtech Supreme Flow da 3M. Agora, eu no meu dia a dia, cara, aí eu tenho dificuldade de largar ela. Eu uso a Tetric N Flow, que agora é Tetric N, na verdade tem a Tetric N Flow, mas agora a gente usa a Tetric N Flow 2, que é uma evolução da antiga, né? E eu gosto muito dessa resina fluida por conta do escoamento dela, né? Me facilita muito, principalmente na hora de eu fazer o meu IDS. Eu vou perder alguma coisa em relação a utilizar as outras? Cara, sinceramente, vai perder, mas é tão pouco que eu prefiro utilizar ela ainda, até porque eu utilizo ela para tantas coisas no meu consultório, e daí eu penso assim, cara, eu gosto de ter tudo que vai me facilitar no meu consultório, no meu dia a dia e dar o melhor para o meu paciente, eu vou querer ter. Só que ao mesmo tempo que eu quero ter, eu vou procurar agregar algumas coisas. Por exemplo, assim, porra, eu não vou ter 8 tipos de resina Flow para 8 tipos de situação diferente, se eu consigo ter uma ou no máximo 2, se fosse o caso, né? Não seria o caso da Flow, mas tipo assim, se eu conseguir ter menos que me aglobe melhor todas as situações, eu vou escolher ter menos. Ah, mas você pode perder. O quanto que você perde realmente? Né? Então você também tem que avaliar isso. Você pode até falar para mim, e no adesivo? Não, você também pode avaliar isso. Você pode avaliar, mas entre o OptiBond, o Clear Fill ou usar o Universal, o quanto que eu perco de um e outro? Cara, assim, tudo bem, se você acha, por exemplo, que vale a pena mais você ter um Universal do que ter os outros dois, cara, não tem problema. A única coisa, lembra, não é só o produto, você tem que saber usar o protocolo. Para tudo isso que eu tô falando aqui, tem que saber fazer o protocolo correto para esse produto. Mas fora isso, independente, aí você tem que avaliar. Por exemplo, para mim, eu não vejo que vale a pena mudar o adesivo, mas se eu
se eu chegar e falar assim, cara, esse aqui me dá 100, esse aqui me dá 80 nas flows, cara, sinceramente, eu vou tranquilo aqui nesse que me dá 80, porque eu tô vendo que tá me entregando aquilo que eu preciso e eu não preciso ter uma gama diferente de produtos para poder utilizar em outras situações aonde eu também vou utilizar ele, porque o outro já não encaixa. Então tem que avaliar essa questão também. É um excelente resina flow, é do caralho usar ela, não tem problema nenhum. As outras seriam tão melhores ainda, mas essa aqui já me atende às minhas necessidades do meu paciente acima daquilo que eu preciso. Beleza? Eu espero que você tenha entendido isso, inclusive entender que nesse momento é muito importante você dar um like nesse vídeo, né? Então você pode clicar no botão que está aqui embaixo, dar o like. Se você ainda não está inscrito no canal, aperta o botão de inscrição, aquele sininho que fica aqui embaixo. Para que ele serve? Serve para você ativar as notificações, para que toda vez que tenha um novo vídeo aqui no canal, você ser avisado desse novo vídeo e vir assistir. Seja um vídeo novo, que sai toda segunda-feira às 19h30, seja um vídeo exclusivo para membros também, quem é membro recebe o aviso quando sai um vídeo exclusivo para membros, ou os shorts que saem todo dia ali, cerca de 18h30 da noite, também, 18h30 só pode ser da noite, né, 6h30 da tarde, né, então, ou da noite, 6, depois das 6 já é a noite. Aí você recebe o aviso desse vídeo para você poder assistir, aproveitar, curtir, compartilhar com todos os amigos, inclusive isso é importante. É importante compartilhar o conteúdo que você vê aqui, tão como deixar o seu comentário. Você sabe, cara, deixa um oi, conversa comigo, fala, aproveita, pô, a gente tá falando de material aqui, fala, ah, Renato, eu gosto desse material aqui, eu prefiro esse, por isso. Cara, vamos compartilhar, vamos dividir, é muito bom ter a sua participação no vídeo através dos comentários, gerar discussão, gerar debate. Eu tô sempre atento, sempre respondendo vocês, é muito legal quando eu recebo comentário aqui no vídeo, beleza? Ah, e se aparecer o botãozinho de hype, não esquece, tá? Bota o seu hype aqui no vídeo para poder impulsionar para muito mais gente, beleza? Então vamos seguir, daqui a pouco eu falo sobre membros e outras coisas mais, mas vamos lá, vamos para o nosso próximo item aqui do nossa lista de material, que é o Ribond. Então, se você for pensando na restauração, a gente fez lá a nossa remoção de cárie, a gente fez o isolamento absoluto, remoção de cárie, preparo, remoção de cárie, preparo, aí a gente fez a limpeza para fazer adesão, daí a gente fez a nossa adesão, aí a gente fez o resin coating, e daí agora a gente vai falar sobre opções de reforço. Primeiro eu vou falar da fibra e depois de resinas com reforço. Vou falar primeiro do Ribond. Ribond, quando você for comprar o Ribond, você vai encontrar 3 opções de Ribond diferentes, por exemplo, lá no site, né, em qualquer lugar que você vai comprar. Lembrando que a Oraltec é a representante oficial dos Ribonds, né? Se tiver em falta dental, provavelmente vai ter na Oraltec. O que acontece? Você vai ver 3 opções de Ribond. É aqui que eu tenho que apontar. 3 opções. Você tem o original, o TMH e o Ultra. Basicamente, qual que é a diferença entre eles? Você vai ter uma diferença na espessura. Alguns são mais... O Ultra é o mais fino de todos. E o original é o mais grosso. Então é uma fibra de polietileno que é mais espessa. E a Ultra, ela é mais fina. Eu não estou falando da largura, tá? Porque você tem a largura, que pode ser de 2 ou 3 milímetros em todos eles. Você tem o tamanho, que se eu não me engano é sempre 22 centímetros, qualquer um deles, e essa espessura da fibra ela varia de acordo com cera original, THM e Ultra. Na verdade é uma evolução dessa fibra que foi acontecendo, eles foram diminuindo, e por exemplo, se você tiver uma cavidade com pouco espaço protético, se você usa original, você vai ocupar muito pedaço desse teu espaço com a fibra original. A Ultra já deixaria mais fininho e você conseguiria ter exatamente o mesmo efeito, exatamente o mesmo resultado, mas ocupando menos espaço ali da sua restauração, para não atrapalhar justamente você ter ali o espaço protético para fazer a sua restauração indireta da maneira adequada, ou mesmo a restauração direta da maneira adequada. E uma coisa que não pode esquecer é que sempre tem aquele negócio, o adesivo que você usa no Ribond e tal. Cara, por muito tempo a gente não tinha um adesivo para usar no Ribond, né, porque o apropriado, e agora a Oraltec trouxe para o Brasil o umedecedor apropriado para o Ribond, que é o Wet Fiber, que tem um custo muito baixo, então é tranquilo você ter ele no seu consultório para utilizar só para isso, tá? Lembrando que você não pode utilizar nenhum adesivo universal para umedecer o Ribond, você não pode utilizar um adesivo, você não pode utilizar nenhum adesivo de frasco único, aí sobraria só a princípio o Clearfill e OptiBond FL e Scott Bond Multipurpose, né? Que daí você tem o primer separado do adesivo. Desses 3, você não pode utilizar o OptiBond FL, por quê? Porque tem carga, também é proibido usar adesivo com muita carga. Aí só sobraria utilizar só o adesivo do Clearfill ou do Scott Bond Multipurpose. Se você tem já o Clearfill e quiser aproveitar no teu consultório, ótimo. Mas se você não quiser gastar o teu Clearfill, que é caro para um cacete, com isso, compra um umedecedor que é bem mais barato. Beleza? Então vamos lá.
próximo produto que a gente tem aqui no nosso canal é o Everex. E o Everex, cara, é um material assim muito legal, tá? Porque o que acontece? A Ribond e a Everex é a mesma coisa? Não são a mesma coisa, obviamente. Um é uma fibra, o outro é uma resina com um é uma fibra de polietileno e o outro é uma resina impregnada com pequenos pedaços de fibra de vidro. Então são coisas completamente diferentes, que tem também funções completamente diferentes. Nenhuma delas é substituto de pino de fibra de vidro, né? E nem de pino metálico. Mas no caso do Ribond, ele tem uma ação que aumenta a resistência do dente, mas também protege muito a camada híbrida. E no caso do Everex, ele preenche essa cavidade, você tem que realmente preencher. Ele tem como se fosse o substituto da dentina, ele tem que ocupar todo aquele espaço que a dentina ocuparia. E você não pode só fazer uma camadinha fina dele, né? Então você tem que realmente ele preencher aquele espaço que seria da dentina. E ele aumenta e muito a resistência mecânica das nossas restaurações, tá? Você pode utilizar tanto o Everex Flow como o Everex Posterior. Não tem diferença entre você escolher entre um e outro. É exatamente a mesma coisa. É uma questão realmente só de praticidade na aplicação. Tá? Se você quiser entender um pouco mais sobre eles, eu já te falei, tem esse vídeo que eu falei semana passada, que eu falo sobre a remoção dos pinos de fibra de vidro, sobre o núcleo metálico, mas eu falo também muito, explico muito sobre o Ribond, e sobre o Everex, perdão. E por que eu tô explicando muito sobre o Everex naquele vídeo? Porque eu também falo sobre a promoção que a gente tem do Everex. Eu não sei por que veio essa imagem aqui no meio, que uma droga, que saiu junto, ela ficou com ciúmes, né? Mas tudo bem, mas o que vale não é esta, tá? Mas essa outra promoção que é do Everex, para você poder aproveitar, para você poder conseguir aproveitar ela, é só você clicar nesse QR Code que tá aqui, falar direto com o pessoal da Dental Curitibana e aproveitar o desconto do Everex, seja a fluida, seja o posterior, você que sabe, no vídeo da semana passada, que nem eu falei, tá, o link ali tudo, você pode ver ele. Desculpa aqui pelo erro gráfico, tá? É que eu preparo, normalmente eu boto essas coisas depois do vídeo, hoje eu coloquei antes para justamente acelerar essa gravação, porque já tá tarde, é domingo, não sei o que e tal, o vídeo já sai, tem que sair amanhã, eu tenho que publicar hoje ainda, então beleza, era pra ter 10 minutos, já passou de 30, é um caralho. Mas vamos lá, vamos pro próximo item aqui, que a gente vai falar sobre resina composta, tá? Antes de eu falar sobre resina composta, eu tenho que falar uma coisa bem importante pra vocês, que é sobre os membros do nosso canal do YouTube, tá? Então é o seguinte, quando você se inscreve no canal, você tá aqui, tá recebendo os avisos do nosso dia a dia, dos nossos vídeos e tudo mais, e cara, isso ajuda demais a gente. Agora eu não posso negar, até porque a gente chegou à marca de 200 membros, na verdade a gente já passou da marca de 200 membros, a gente fixou em 200 membros porque já subiu, já desceu, mas de 200 não caiu mais. Então a gente se fixou nessa marca de 200 membros do nosso canal e um pouco mais de um ano que a gente tem esse programa aqui. E quando você é membro, você ajuda demais. Você tá patrocinando o nosso canal. A verdade é essa, não vou negar. Você está patrocinando o nosso canal, você fala assim, isso aqui vale para caralho, me ajuda, então eu vou ajudar. É isso que você está fazendo. E como você está me ajudando a manter esse canal, eu te dou de retorno vídeos exclusivos, aulas exclusivas, casos clínicos exclusivos, que só você que é membro pode assistir. Toda semana, eventualmente acontece de eu ter algum problema, não dá tempo e tal, acaba não sendo, mas o normal é toda semana, junto com o vídeo semanal que eu coloco, na verdade no domingo antes, né, tipo, normalmente o vídeo semanal sai na segunda, no domingo eu lanço à noite o vídeo exclusivo para membros, tá? Que dessa vez é esse vídeo aqui, é um vídeo do caso que a gente realizou lá em Campinas, da nossa paciente, que a gente fez no nosso curso presencial. Tá? Então, para você poder acessar o vídeo completo do atendimento dela, onde você vai ver toda a TRI sendo feita, você vai ver a parte do ajuste oclusal e do polimento do caso, acompanhando na íntegra tudo que a gente foi falando, você vai ver um monte de merda, falando mal de Deus e o mundo, tudo lá, tá? É só quem é exclusivo, é só quem é membro pode ver e vai ver clicando clicando no link que tá aqui em cima, tá? Você pode clicar e acessar. E se você ficou curioso, quiser ver e quer se tornar membro, é só você clicar neste QR Code que tem aqui, ou no link que tá na descrição e tudo mais, para você se tornar membro do canal e poder acessar também, beleza? Então, obrigado a todos os membros do canal, vocês ajudam demais, dos mais de 200 membros, muito obrigado a todos vocês, beleza? Então vamos lá, vamos voltar porque eu quero falar então da resina. Cara, eu poderia, se fosse falar só de resina, abrir
abrir uma discussão aqui do cacete. Principalmente por conta dessas taras que a gente tem hoje em dia. Não, porque quando você vai botar resina ali tem que ser resina de alta resistência, resina mais dura, não sei lá. A verdade é o seguinte, tá? Basicamente hoje em dia você tem resinas nanoparticuladas ou nanohíbridas e elas são excelentes. Tá? É claro que entre uma e outra vai ter mudanças. Algumas resinas hoje tem alguns tipos de carga que são diferentes, por exemplo, carga de zircônia, não sei o que e tal, que vão dar um comportamento mais resistente para umas, menos para outra e tudo mais. Mas uma coisa também é muito importante você entender, que translucidez e carga são coisas que são inversamente proporcionais. Então, se você tem uma resina com muito translúcida, ela vai ter menos carga. Se ela for mais opaca, ela vai ter mais carga. A carga mata essa translucidez da restauração. Isso é básico, tá? E tem uma outra coisa importante, que é em relação ao polimento. Quando você, para uma resina que dá um bom polimento, ela tem que ter muita matriz da própria resina e não carga. Se ela tem muita matriz de resina e pouca carga, o polimento é melhor. Se ela tem pouca matriz de resina e muita carga, o polimento é menor. Por isso que resinas mais opacas, elas são muito mais duras e resistentes, mas também o polimento é muito pior, né? Então, por exemplo, você pega a Z350, você pega a transparente, a CT, por exemplo, e pega a de dentina, você vai ver que o polimento delas são completamente diferentes, o brilho que se consegue é completamente diferentes. E é a mesma resina, só que muda um pouco essa carga, muda pouca coisa, mas o suficiente para poder fazer essa diferença depois, tá? Essas resinas nanohíbridas, nanoparticuladas, basicamente elas servem para dentes anteriores ou posteriores, sem nenhum problema. Então eu vejo muita, não, porque usar Palfic, não sei o que no dente posterior, cara, é indicada, sem problema nenhum, assim como várias outras. E tem várias situações, várias questões que você pode utilizar para poder escolher a sua resina, mas basicamente todas são excelentes. E quando a gente vai falar de dentes anteriores, eu vou falar aqui não de dentes anteriores de uma maneira total, porque eu enfiei aqui também a Durafil, mas eu vou falar sobre uma questão estética para conseguir um brilho ainda maior ainda. As principais resinas que você teria para isso são a Estelite, a Enamel, né, a Enamel, você também tem a da Micerium e você tem a Durafil, né? Então essas resinas aqui são resinas que dão alto brilho. Por quê? Porque essas resinas aqui são microparticuladas. Elas não são resinas para dentes posteriores, não são resinas para dar resistência mecânica. Você pode até usar em dente posterior, mas em vestibular. Elas são resinas para ser aquela última camada em áreas estéticas, aonde você dá um alto brilho. No caso ainda, não da Durafil, das outras três, você pode até reconstruir o dente inteiro, sem problema nenhum, com bastante resistência e qualidade do polimento. A Durafil já é mais para aquela última camada mesmo, tá? Mas assim, cara, de resina é o que não falta opção hoje, tá? E a evolução desses materiais é só você não errar a indicação da resina que você vai conseguir uma restauração de excelência, tá bom? Tá, próxima coisa que a gente vai falar, agora a gente vai direcionar um pouquinho para restaurações indiretas. Então eu vou falar agora primeiro do ácido, tá? Ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico, basicamente, você vai encontrar ele de 9 ou 10%, 5 ou 4,5%. De 4,5% não tem no Brasil, então você vai usar de 5%. Em que situações que você vai usar um ácido fluorídrico de 5%? Para condicionar silicato de lítio. Tem muita gente que fala, não, pode usar o de 10, é só você botar 20 segundos, o de 10 serve do mesmo jeito. Existem controvérsias. Por quê? Porque quando você faz o ataque fluorídrico, né, o ataque com esse ácido na cerâmica, você remove a matriz de vidro. E uma cerâmica que tem muita carga, como a de silicato de lítio, MX, né, e tem pouca MX-CAD ou MX-Press, e tem pouca matriz de vidro, muita carga e pouca matriz de vidro, você vai remover essa matriz de vidro e que liga essas cargas, que une essas cargas. Na verdade, você vai causar um enfraquecimento dessa resina, além de alterações da questão na parte óptica dessa restauração. Então, fazer o condicionamento da maneira correta é muito importante, de acordo com a própria cerâmica. No caso do 5%, é só de silicato de lítio. No 9 ou 10%, esse de cima que está amarelinha é da Ultradente, ele é 9%. E esse de baixo da FGM não está aparecendo ali, mas ele é 10%. O que acontece? Você vai utilizar eles para todos os outros tipos de cerâmica, mas dependendo do tipo de cerâmica, esse tempo pode variar de 60 a 90 segundos. Aí você tem que saber o tipo de cerâmica que você está utilizando para utilizar esse ácido no tempo correto, beleza? Depois do ácido, numa restauração direta, você tem quem? O silano. E para poder fazer a aplicação do silano, eu tenho que falar para você assim, ó, não é fazer a aplicação, escolha do teu silano.
Eu tenho a escolha de um silano universal. O que significa um silano universal? Que eu posso utilizar para qualquer tipo de substrato. Eu posso utilizar para resina, eu posso utilizar para qualquer tipo de cerâmica, eu posso utilizar para metal e para zircônia. Então qualquer um desses eu consigo utilizar, qualquer substrato desses eu consigo utilizar se eu tiver ou com Clearfill Ceramic Primer, que é a minha primeira opção, ou o Monobond N, que eu gosto dele, mas eu odeio esse frasco. Eu não gosto dele, porque o pininho, o negocinho que tem ali para pingar, depois que tem uma certa quantidade ali no vidro, ele não cai mais. Aí você vê que você tem primer ali e não vem a desgraça. Então eu não uso ele, tá? Eu gosto de usar o Ceramic Primer da Curaray, que é a mesma marca do Clearfill, que é excelente, é ótimo. Agora, se você não quiser usar um silano universal, o Monobond é mais caro. E se você não quiser utilizar um silano universal, você pode fazer o uso de outro silano, mas daí você tem que saber que você vai ter que usar um silano que funcione para resina e cerâmica e um outro silano para metal e zircônia. E daí, por exemplo, nos silanos normais para resina e cerâmica, você tem na verdade o outro ali não é só para cerâmica, mas vamos lá. Você tem o da Dentsply, que são de 2 frascos. Qual é que é a vantagem de 2 frascos? Ele tem uma longevidade maior, porque a hidrólise, né, a degradação é mais demorada desse silano dentro do frasco, então você consegue usar ele por mais tempo. Você tem esse silano do meio do frasquinho, que é da Ultradent, também é muito bom. E aquele ali, ele na verdade não é um silano, ele é um condicionador um autocondicionante de silano. Você não precisa do ácido fluorídrico no caso dele. Você esfrega ele na cerâmica, ele já condiciona e aplica a cerâmica do mesmo tempo. E daí você vai falar assim, pô, mas é igual adesivo. Cara, o pior é que essa merda funciona e funciona bem, tá? Então para cerâmicas utilizar ela também é muito bom. O problema é que é caro pra cacete, mas ele é muito bom. E no caso de metal, daí pro caso de zircônias e metais, você tem o Alloy Primer da Curaray, mesma empresa dos outros ali, do Clearfill e do Ceramic Primer que tá ali, naquele branquinho, e você também tem esse da Coulser também. Tem outras marcas, mas esses aqui são os principais, os mais seguros para você utilizar no seu consultório. Agora, assim, aquela coisa que eu falei para você, pô, seria melhor se eu utilizasse, por exemplo, esse da Dentsply e o Alloy Primer? Tipo assim, eu ia ter R$1.000 de silano no meu consultório, mas eu ia ter os dois melhores. E daí eu teria que ver assim, cara, e como é o fluxo de uso para isso? Porque eu uso muito para resina e cerâmica. E o quanto que eu uso para metal e zircônia? Eu uso bem menos. E daí, se eu uso menos para esse aqui eu vou jogar muito fora, sem ter utilizado inteiro. E daí, olhando esses lados, eu prefiro ter o universal, tá? Universal que tá aqui, ó. Tá? Eu prefiro esse por isso, porque eu vejo que eu dou mais vazão para ele utilizando em diversas situações. Eu não tenho desperdício no meu consultório e eu ainda tenho um resultado muito, muito satisfatório, né? De alta qualidade com as minhas restaurações, tá? Então, assim, isso em relação ao silano. E agora, depois do silano, quem que vem? Os cimentos resinosos. Para os cimentos resinosos, a gente vai dividir em foto e dual, tá? E eu vou falar para você que a escolha sua de cimento resinoso para poder cimentar suas restaurações tem que ser de um cimento que não venha num combo com o adesivo. Eu já falei isso aqui no canal, tem vídeo disso, tá? Cara, não dá. Tá? Porque a qualidade da sua adesão vai ser muito inferior. Por exemplo, se você utilizar um adesivo que venha, um cimento que venha junto um adesivo próprio para você utilizar. Então eu prefiro utilizar cimentos aonde eu posso escolher o meu próprio adesivo. Então, no caso do cimento foto, eu tenho o NX3, eu tenho o Variolink Static LC, eu tenho o Panavia Vinir. E no caso de um cimento dual, eu tenho o NX3 Dual, tenho o Variolink Static DC, que é o Dual, e tenho o Panavia V5 também, é excelente. Ele tem o próprio adesivo no caso desse, só que é o adesivo ali do Clearfill, é a mesma coisa. É um adesivo que vale a pena, tá? É um adesivo que vale a pena. Então essas são as opções. Agora, Ultimate, ou o Universal que saiu agora, o 200, cara, sinceramente, tipo, eu já falei isso no canal, não vale a pena. Não vale a pena. Para a maioria das situações, ele não seria nem o mais indicado. E não vale a pena, tá? Realmente estou falando para vocês, não vale a pena. Agora, se você quiser aprender a utilizar tudo isso que eu falei aqui para vocês, todos esses materiais que eu passei, não esquece, eu tenho aqui para vocês o combo do curso Onlay e No Post. Esses dois cursos, eles vão te ensinar tudo sobre um preparo de uma restauração direta ou indireta em dentes vitais ou endodonticamente tratados, seguindo a biomimética, usando todos os materiais que eu coloquei aqui para vocês. E esses dois cursos eu coloco para você numa condição muito especial. É só você utilizar para esses dois cursos esse QR Code aqui. Utilizando esse QR Code, que é um QR Code exclusivo
para esses dois cursos, você já vai conhecer eles, todos os detalhes, o conteúdo de tudo que tem lá dentro, tá? Então ali você vai ver tudo que tem em cada um dos cursos, todas as aulas e tudo mais. E nesse link, que além do QR Code também tá descrito aqui na descrição e também tá aqui em cima no card que aparece ali no cantinho, você vai poder aproveitar os dois com desconto de 63%. São 12 vezes de R$ 29,90, um total de R$ 358 reais, se você quiser parcelar esse curso. Se você quiser pagar à vista, você vai ter um extra de 16% e vai pagar à vista R$ 299. Ou seja, 12 vezes de R$ 29,90 ou à vista de R$ 299 reais, para você ter um curso que vai te ensinar tudo, vai te trazer tudo de você ter a melhor restauração direta ou indireta, seguindo os princípios da biomimética, tá? É isso que você precisa para poder utilizar todos esses materiais com segurança, sabedoria aí no seu consultório. E para você poder continuar aprendendo ainda mais, é só clicar em um desses dois vídeos que está aqui. Um beijo e tchau!